Boa noite, povo lindo! Vamos nós mais uma vez, começando o mês de setembro. Quem diria, né? Quando nós começamos, quando nós paramos lá em março, que passaríamos até o mês de setembro. A gente achava que ia ser coisa de 15 dias, um mês. Mas estamos aqui, graças a Deus, por isso. Hoje, aula de matemática, vamos trabalhar os tipos de linhas, certo? Aí vocês podem pensar, professora, coisa tão besta. Mas não é. Isso não é para criancinha, não. A gente precisa entender quais são os tipos de linha, onde nós encontramos o nome correto delas, né? Então, primeiramente, a gente tem dois tipos de linhas. Nós temos as linhas retas e temos as linhas curvas. Qual é a diferença? Vamos lá. A linha reta, ela segue uma única direção, ou seja, se o meu ponto de partida for aqui, ou eu vou subir, ou eu vou descer, ou eu vou para um lado, ou eu vou para o outro. Eu sigo a mesma direção. Uma linha reta, ela segue a mesma direção. E aí, quais são os tipos de linha reta que nós temos? Essa que eu estou aqui mostrando a vocês é a vertical. Eita, e como é que eu vou fazer para decorar isso? Muito fácil. Quando você está em pé, que aí às vezes a gente diz, eita, fiquei tonta, me deu uma vertigem, não é? Às vezes isso acontece. Mas isso só acontece quando a gente está em pé. Às vezes quando a gente está deitado, que se levanta rápido, fica em pé, aí dá uma vertigem. Então, lembra desse fatozinho para associar o nome da linha, que é vertical, certo? Próxima linha reta é a horizontal. E como eu vou fazer para me lembrar desse nome? Muito fácil. Pense que aqui é uma praia, certo? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos assim. Pense que isso aqui é uma praia. E o sol se põe aqui, não é? No horizonte. O sol se põe no horizonte. O sol não se põe aqui assim, verticalmente. Ele se põe horizontalmente, na linha do horizonte. Então, lembra de horizonte e o nome da linha horizontal, certo? E a terceira linha é a linha diagonal. Ela pode ser diagonal para a direita, ela pode ser diagonal para a esquerda e ela pode ser diagonal para a direita, ok? Então, essas são as três linhas retas. Agora, vamos para a linha curva. A linha curva, ela não segue a linha curva, ela não segue no mesmo sentido. Ela sofre uma alteração de sentido, ou seja, eu comecei aqui, eu não vou seguir no mesmo sentido. Eu vou fazer uma curva e vou para outro sentido. Por exemplo, digamos que aqui seja uma pista, certo? Eu venho no sentido de Caruaru. E aí eu faço uma curva e volto para São Caetano, digamos. Então eu mudo a minha trajetória. Eu mudo a minha trajetória a partir de uma curva. E essa última linha é a linha mista. Ela tem linhas retas e aqui ela tem uma curva. Muito bem. Agora, outro exemplo sobre as linhas retas. Essa linha verde é a linha vertical, essa linha azul é a horizontal e a laranja diagonal. A gente acabou aqui fazendo o quê? Um triângulo, não foi? E é sobre triângulos, linhas, que a gente vai trabalhar agora esse vídeo. Para as mulheres, os homens também, tem muito homem que costura, hein? E costura muito bem. Então, para os homens e para as mulheres,
vamos aprender a fazer uma saia onde nós vamos usar todas essas linhas que a gente acabou de falar. Vou começar dobrando o tecido uma vez, certo? Eu usei 2 metros de malha, depois eu dobro outra vez e vai ficar assim, ó. Pronto, vamos logo parar para analisar essa imagem. Depois eu dobro outra vez e vai ficar assim. Pronto. Ela dobrou, fez um retângulo, certo? E o retângulo ele é formado por quê? Por linhas retas. Eu tenho aqui a linha. No vídeo ela parece vertical, né? Mas não é vertical não, tá? É uma linha horizontal, uma linha... Ela parece uma diagonal, mas não é diagonal, é uma vertical. E essa aqui embaixo é uma linha horizontal, tá? Então, pegou o tecido, vou voltar de novo o vídeo para vocês verem. Então, gente, eu vou... Esse é o tecido todo aberto. É um retângulo bem grande. Aqui embaixo eu tenho... Aqui em cima eu tenho a linha horizontal e aqui é a linha vertical. Está aparecendo diagonal pelo ângulo que foi filmado. Ela vai dobrar uma vez. Vou começar dobrando o tecido uma vez. Pronto. Ela dobrou o tecido uma vez. Ela agora vai pegar esta outra ponta e vai dobrar novamente. Certo? Eu usei 2 metros de malha, depois eu dobro outra vez e vai ficar... Pronto. Chegamos àquele passo de novo que eu estava mostrando a vocês. O tecido foi dobrado 2 vezes, ficando em 4 pedaços de tecido, um sobre o outro. Mas tem que ser completo, não pode cortar essas 4 partes não, senão não vai funcionar. Então, ela dobrou, fez novamente outro retângulo com linha horizontal desse lado e vertical desse. Fica assim, ó, vai ficar 4 camadas. E aí a gente vai usar esse lado do tecido que tem as 2 laterais fechadas para não precisar ter costura. Tá vendo? Nessa imagem dá para ver melhor que essa é uma linha vertical e aqui embaixo uma linha horizontal. Costura nas laterais dela. A única costura que vai ter é a do cós. Agora vamos às medidas que você vai precisar tirar no seu corpo. Você vai tirar a circunferência. Circunferência vem da palavra círculo, ou seja, circunferência é a volta que a fita métrica dá em sua cintura, certo? No meu caso foi 65. Eu dividi por 4. Olha aí, matemática, mais uma vez, não só as linhas. Você vai pegar o número 65 e vai dividir por 4. Não vamos colocar 65 porque fica ruim para vocês pensarem. Vamos pensar em 60. Digamos que a pessoa é bem magrinha e a cintura dela é 60. Você vai dividir esse 60 em 4 partes. Então, como é que a gente faz? Primeiro, divide em 2. 60 dividido por 2, 30. 30 de cada lado, não é? Agora, vamos pegar esse 30 e vamos dividir de novo. 30 dividido por 2, 15. Então, a circunferência que você vai cortar vai ser 15. Olhem o exemplo dela. Que deu 16,25. Tá vendo? Deu 16,25 porque a cintura dela não é 60, é 65. E eu arredondei para 16,5. Em seguida, você vai pegar um prato, você vai posicionar ele aí nessa ponta. E essa circunferência arredondada precisa ter 16. Olha a linha curva. Tá vendo? Para fazer sua cintura, para fazer a circunferência, você vai ter que cortar uma linha curva aberta. Tá vendo que ela é aberta? Uma linha curva fechada é o prato. Então, você circular o prato, você vai ter uma linha curva fechada. Mas aqui eu vou ter uma linha curva aberta. 16,5. Então, eu vou ajustando o prato até eu encontrar essa medida 16,5, certo? E aí eu alfineto nas 2 pontas e vou ver quanto deu de cada lado.
A princípio deu 11 de um lado e 12 do outro. Então eu subi, voltei com o prato e subi um pouco mais, porque precisa dar a mesma medida nas duas pontas. E agora você vai vir marcando essa circunferência e agora você vai decidir a altura da saia. Então a partir Agora sim, nós vamos trabalhar com a linha diagonal. Aqui é a vertical, mas agora você vai medindo os 52 centímetros em toda a volta do tecido, fazendo várias linhas diagonais. dessa primeira circunferência até lá embaixo, você vai botar a altura. Eu escolhi a altura de 52 centímetros. Então, eu fui posicionando a minha fita métrica e marcando os 52. Depois que eu marquei vários pontinhos, eu vou lá e ligo todos os pontinhos. E agora, eu vou alfinetar. Então, linha horizontal, só para a gente fechar essa parte. Linha horizontal aqui embaixo, vertical desse lado. E aqui, da sua cintura até a barra, nós tivemos que medir a mesma medida, que foi 52, mas você pode fazer com mais, hein? Ou menos. Em linhas verticais. Depois você une as linhas para fazer a parte de baixo do abanhado. Para que esse tecido não saia do lugar e a minha saia não fique torta, certo? Ali eu acrescentei 1 centímetro para a margem de costura, voltei com o prato, refiz essa margem arredondada e agora eu vou só cortar toda a minha saia. E ali embaixo você corta de um jeito que o acabamento fique bom, que você não precise fazer costura na circunferência. Então esse é o ideal, você usar um tecido que não desfie para não ter acabamento. E ficou assim, ó. Tá vendo? É o godê 360. Ela abriu. Esse é o godê maior que existe. Que tem gente, ela chama godê 360, mas as pessoas também chamam de godê disco. Porque é um 360 o disco. Uma volta completa, um círculo fechado, uma linha curva fechada, ela tem 365 de diâmetro. Que é aquele que fica com a bolinha no meio, que é onde vai a nossa... Vamos voltar. Aqui eu tenho uma linha curva fechada, que é o nosso círculo. E o abanhado dela todo também, vamos ter outra linha curva fechada. E o que é onde vai a nossa cintura. Agora a gente vai fazer o nosso cós. Pro cós, você vai pegar a circunferência da sua cintura, no meu caso, 65. Como é malha, eu não deixei margem de costura. E aí eu peguei a altura de 10 centímetros, eu dobrei. Novamente, linhas retas. Linha reta horizontal e linha reta vertical, onde você cortou o cós. Assim, e vou costurar com um ponto bem reforçado, que é o ponto caseado. Certo? Se vocês tiverem dúvida como faz, dá uma olhadinha no vídeo. Aqui no YouTube tem vários vídeos ensinando. Então eu fiz ele e fui fazendo ele de uma maneira que ele ficasse bem apertadinho. E esse ponto é o ideal para malha, porque quando você estica, ele não vai quebrar a linha. Então eu fiz toda a costura com ponto à mão, ó. Tá vendo como fica bem reforçado? Tô mostrando aí para vocês. E eu fiz ela toda à mão. Pronto, agora você vai pegar o cós, vai dobrar ele vai ficar com 5 centímetros, né? Que eu botei 10, como eu dobro, ele fica com 5. Eu vou marcar os 4 lados dele pra distribuir na cintura da saia. Então, eu vou pegar a saia, vou também marcar as 4 pontas dele, os 4 lados, e aí sim eu venho com o cós e vou só marcando as 4 medidas da saia com as 4 medidas do cós e vou alfinetando ele inteiro. Como eu vou fazer costura à mão, eu alfinetei primeiro os 4 pontos e depois eu fui distribuindo vários alfinetes, assim, ó. E agora, novamente, com um ponto caseado, você vai fazer toda a costura à mão. Gente, é só ter paciência, que dá super certo, ó, como ficou bem reforçado. E agora, para finalizar, você vai passar um elástico aí, você deixa um espaço quando você estiver costurando para passar o elástico,
pra ficar mais firme. Mas se você não quiser também, pode deixar assim elástico e aí você faz essa circunferência aí. Eu mesma tenho uma saia assim e ela não precisou de elástico, viu, gente? A própria malha, como ela estica, fica muito bem na cintura. Menor, né, pra ajustar na sua cintura. Aí você costura elástico, fecha aquela parte ali e pronto, gente. Depois disso tá pronto, que ficou muito, muito lindo. Eu tô mostrando aí pra vocês os acabamentos como ficou lá embaixo. Não precisou fazer nenhum tipo de acabamento, ó. Super reforçado, gente, esse ponto. E agora vamos deixar de conversa e vamos lá pro resultado final. Ficou muito, muito lindo. Quero ver todo mundo fazendo. Muito lindo esse godê, né? Eu sou apaixonada por godê. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Pronto, meus amores. Nossa aula sobre linhas está terminada. O que é que eu quero que vocês façam? Quem tiver qualquer pedacinho de tecido pequeno, tipo um palmo de tecido, eu queria que vocês tentassem assistir no vídeo, vocês dobrassem esse tecido da mesma forma e cortassem, como se fosse fazer uma sainha de boneca. Tá certo? E aí eu queria que vocês me dissessem as medidas que vocês usaram. Ai, professora, eu não tenho tecido nenhum na minha casa. Então, pega uma folha de caderno e faz de conta que é um tecido. Aí você dobra, da mesma forma que a gente viu aqui no vídeo, corta a linha curva aberta para fazer a cintura e manda uma foto pra gente ver como ficou. Combinado? Cheiro, meu povo, daqui a meia hora eu volto.